Capítulo 63. Mas não é o tipo de coisa que você está pensando. Eu e Marie compartilhamos um segredo. Um segredo importante que só nós dois sabíamos no mundo. Eu contei a ela exatamente o que vivi no mundo subterrâneo e ela me contou exatamente o que viveu na mansão de Menchique. Também éramos as únicas pessoas que sabiam sobre os dois quadros, o assassinato do comendador e o homem do Subaru Forester branco, embrulhados e escondidos no sótão da casa de Tomohiko Amada. A coruja também sabia, é claro, mas não falaria nada. Ela só engolia em silêncio os segredos. De vez em quando, Marie vinha me visitar. Vinha pela passagem secreta escondida da tia, e juntos nós analisávamos meticulosamente, em ordem cronológica, as experiências pelas quais nós dois passamos ao mesmo tempo e tentávamos encontrar pontos em comum entre elas. Eu estava preocupado se Shoko Akikawa não ia perceber a coincidência entre os 4 dias em que Maria estivera desaparecida e os 3 dias em que eu viajara para longe, e ficar desconfiada. Mas, pelo visto, essa ideia nem lhe passou pela cabeça, e a polícia também não deu atenção a esse fato. Eles não sabiam da existência da passagem secreta e consideravam que a casa onde eu morava ficava do lado de lá da crista da montanha. Não fui sequer interrogado pela polícia, pois não era considerado um dos vizinhos. Tudo indica que Shoko não lhes informou que Maria estava posando como modelo para uma pintura minha. Deve ter achado que essa informação não seria necessária. Se a polícia soubesse que o desaparecimento de Marie e o período em que eu estiver ausente foram concomitantes, eu provavelmente me veria em uma situação bem delicada. No fim, eu não terminei o retrato de Marie Akikawa. Estava praticamente pronto, faltavam apenas alguns toques finais, porém eu temia o que poderia acontecer caso eu o terminasse. Quando aquele quadro estivesse pronto, Menchique certamente faria tudo o que estivesse ao seu alcance para adquiri-lo. O que quer que ele tivesse me dito, eu sabia que isso iria acontecer. E, pessoalmente, eu não queria entregar o retrato de Marie a Menchique. Não queria mandá-lo para o seu templo. Poderia haver algo de perigoso lá. Assim, no final das contas, essa obra permaneceu inacabada. Mas Marie gostou muito. Esta pintura representa muito bem como eu penso hoje em dia, disse ela, e perguntou se poderia ficar com ela. Então, entreguei a ela com prazer o retrato inacabado, junto com os 3 rascunhos que fizera antes, como prometido. Ela disse que o fato de o quadro não estar pronto o deixava ainda melhor. É legal porque, se o quadro não está pronto, é como se eu também não estivesse pronta. Não existe ninguém totalmente pronto. Todo mundo é sempre incompleto. Até Menchique. Ele parece tão completo. Acho que mesmo ele deve ser incompleto. Menchique não é completo de jeito nenhum. Pensei. Era justamente por isso que ele continuava buscando, noite após noite, a imagem de Marie do outro lado do vale através do binóculo. Ele não podia evitar.
Era só graças a este segredo que ele conseguia existir neste mundo de forma equilibrada. Devia ser para ele como o bastão que equilibristas de circo usam para andar na corda bamba. Marie sabia que Menchique observava o interior de sua casa com um binóculo, é claro, mas ela não falou sobre isso com ninguém além de mim, nem contou a sua tia. Continuava sem saber por que ele precisava fazer uma coisa dessas, mas, por algum motivo, não tinha vontade de tentar descobrir. Ela só deixou de abrir as cortinas do próprio quarto. As cortinas laranja, desbotadas pelo sol, ficavam sempre cuidadosamente fechadas. E de noite, quando ia trocar de roupa, sempre apagava a luz do quarto. Quanto ao que fazia no resto da casa, não se incomodava muito por saber que estava sendo espionada diariamente. Chegava a achar divertido o fato de ser observada. Quem sabe, ser a única que sabia disso tinha um significado especial para ela. Segundo Marie, o relacionamento da tia e Menchique continuava. 1 ou 2 vezes por semana sua tia pegava o carro e ia até a casa dele. E esses encontros pareciam ter uma natureza sexual. Marie disse isso com vários rodeios. Sua tia não contava onde ia, mas Marie sabia, é claro. Quando voltava, a jovem tia tinha sempre o rosto mais afogueado. Apesar de tudo, apesar de qualquer espaço diferente que o coração de Menchique tivesse ou deixasse de ter, Marie não podia impedir sua tia de se relacionar com ele. Só lhe restava deixar que os dois trilhassem o próprio caminho como quisessem. A única coisa que ela desejava era que essa relação não a envolvesse conforme progredia. Queria poder observar esse turbilhão de longe, preservando sua posição separada. Mas eu desconfiava que isso não seria fácil. Mais cedo ou mais tarde, em maior ou menor grau, esse turbilhão sem dúvida a tomaria sem que ela percebesse. Pouco a pouco, seria carregada desde a extremidade mais distante até chegar ao centro. Menchique certamente considerava a existência de Mariel se relacionar com Choco. Não importa se suas ações foram planejadas ou não, ele não poderia deixar de fazê-lo. Ele era assim, e essa união era resultado de minhas ações, mesmo que acidentalmente. Menchique e Choco Akikawa se viram pela primeira vez na minha casa. Foi Menchique quem quis isso, e Menchique era um homem extremamente habituado a conseguir o que desejava. Marie não sabia o que Menchique pretendia fazer com o vestido tamanho 34 e os sapatos que estavam no closet, mas supunha que ele continuaria para sempre escondendo e preservando cuidadosamente essas roupas de uma amante do passado, ali ou em algum outro lugar. O que quer que acontecesse entre ele e Choco, Menchique não conseguiria jogar fora nem queimar aquelas roupas. Elas já haviam se tornado parte de sua psique, parte das coisas que deveriam ser adoradas em seu templo. Eu decidi parar de dar aulas na estação de artes em frente à estação de Odawara. Pedi desculpas ao administrador do curso, dizendo que eu precisava me concentrar mais na minha própria produção. Ele se contentou razoavelmente com minha explicação. É uma pena, você é muito elogiado como professor. Não parecia estar dizendo isso só da boca para fora. Eu agradeci.
Continuei dando aulas até o final daquele ano, e enquanto isso ele arranjou alguém para me substituir. Uma ex-professora de artes do ensino médio com uns 65 anos. Era uma mulher com olhos que se assemelhavam aos de um elefante, mas parecia muito boa pessoa. Menchique me telefonava de vez em quando. Sem nenhum assunto particular para tratar, só falávamos sobre amenidades. Nessas ocasiões, ele sempre perguntava se não havia nada de novo com um buraco atrás do santuário, e eu sempre respondia que não. De fato, não havia nenhuma novidade sobre o buraco. A lona azul continuava a cobri-lo firmemente. Não havia indício de que alguém a tivesse removido. As pedras colocadas para fazer peso continuavam lá. E nada estranho ou suspeito voltou a acontecer em relação a ele. Não escutei mais o guizo de madrugada, não vi o comendador nem qualquer outra criatura. O buraco só seguia existindo discreto no meio do bosque. As moitas de capim brutalmente esmagadas pelas esteiras do trator recuperavam pouco a pouco a vitalidade e estavam voltando a escondê-lo. Menchique achava que fiquei naquele buraco durante todo o tempo em que estive desaparecido. Ele não saberia explicar como fui parar lá, mas havia me encontrado no buraco. Esse era um fato real e incontestável. Então, ele nunca conectou o meu desaparecimento ao de Maria Kikawa. Para Menchique, o fato de esses dois eventos terem ocorrido simultaneamente era um mero acaso. Tentei averiguar discretamente se Menchique tinha alguma suspeita de que alguém havia passado 4 dias escondido dentro de sua casa, mas nada indicava que sim. Menchique não fazia a menor ideia de que isso tinha acontecido. Sendo assim, o homem que ficou parado diante do closet no quarto proibido não devia ser o próprio Menchique. Então, quem poderia ser? Apesar de telefonar de vez em quando, Menchique deixou de aparecer na minha casa. Talvez, depois de ter conseguido Shoko Akikawa, não considerasse necessário continuar interagindo pessoalmente comigo. Ou talvez sua curiosidade em relação a mim como pessoa tenha se esgotado. Talvez fossem as duas coisas. De qualquer maneira, isso não me incomodava. Apesar de, às vezes, eu ficar triste por não escutar mais o ronco do motor V8 do seu Jaguar. Entretanto, por ele me ligar vez ou outra, ele sempre ligava às 8 da noite. Suponho que Menchique ainda sentia a necessidade de manter algum tipo de conexão comigo. Talvez o fato de ele ter me contado o seu segredo, de que Maria Kikawa talvez fosse sua filha, lhe pesasse um pouco. Não acho que ele estivesse preocupado com a possibilidade de eu deixar isso escapar para alguém, como Shoko ou Marie. Ele não duvidava da minha capacidade de guardar segredos, sabia ler as pessoas bem o suficiente para perceber que os guardo bem, mas contar um segredo tão profundamente pessoal, para quem quer que fosse, era uma atitude muito atípica para Menchique. Quem sabe, guardar um segredo sozinho por toda a vida fosse exaustivo demais, mesmo para alguém com uma força de vontade tão grande quanto ele. Ou então ele precisava tanto da minha colaboração naquele momento que achou que valia a pena contar. E eu devo ter parecido razoavelmente inofensivo. Porém, não importa se ele tinha me usado de forma premeditada ou não. O fato é que eu tinha que ser grato a ele. Afinal, quem me salvou dentro daquele buraco não foi ninguém menos que ele. Se Menchique não tivesse aparecido, trazido a escada e me alçado para a superfície, é provável que eu tivesse definhado, preso lá dentro.
Pode-se dizer que nós dois socorremos um ao outro e que assim estávamos quites. Quando contei que havia entregado a Maria o quadro O Retrato de Maria Kikawa, sem terminá-lo, Menchik não disse nada, apenas assentiu com a cabeça. Foi ele quem encomendou essa obra, mas talvez agora já não precisasse tanto dela. Talvez achasse que uma obra inacabada não tinha valor, ou talvez estivesse pensando em alguma outra coisa. Alguns dias depois dessa conversa, fiz uma moldura simples para o buraco no meio do bosque e o ofereci a Menchik. Coloquei o quadro no porta-malas do Corolla e fui até a casa dele. Essa foi a última vez que nos encontramos pessoalmente. Gostaria de lhe dar isto como agradecimento por ter salvado a minha vida. Fique com ele, por favor. Menchik pareceu gostar muito do quadro. Também achei que o resultado tinha ficado bom como pintura. Insistiu para que eu aceitasse o pagamento, mas recusei definitivamente. Eu já recebera dele uma quantia excessiva e não pretendia receber mais nada. Não queria criar novas dívidas entre nós. Agora éramos apenas vizinhos, cada um do seu lado do vale. Se possível, eu preferia manter nossa relação nesses termos. No sábado da semana em que fui resgatado do buraco, Tomohiko Amada faleceu. Passou 3 dias em estado de coma desde quinta-feira e seu coração foi parando de bater, de maneira muito calma e natural, como uma locomotiva que ao chegar à última estação vai parando devagar. Masahiko passou todo o tempo ao seu lado. Quando o pai morreu, ele me ligou. Foi uma morte muito tranquila. Eu gostaria de morrer tão calmamente assim quando chegar minha hora. Ele estava até sorrindo um pouco. Sorrindo? Talvez não fosse um sorriso de verdade, mas era algo próximo. Pelo menos foi o que eu achei. Eu escolhi as palavras. Sinto muito pela morte do seu pai, mas fico feliz de saber que ele partiu tranquilamente. Até o meio da semana, ele ainda estava um pouco consciente, mas não parecia ter mais nada a dizer. Ele viveu mais de 90 anos, fazendo sempre o que quis. Não devia ter nenhum arrependimento. Ele tinha arrependimento, sim. Carregava em seu coração algo muito pesado, mas só ele mesmo sabia concretamente o que era isso. E agora ninguém nunca saberá. Masahiko continuou. Acho que agora as coisas vão ficar meio corridas. Meu pai era um homem famoso, afinal de contas, então agora preciso resolver várias coisas em relação à sua morte. Preciso cuidar de tudo como seu único filho e herdeiro. Daqui a pouco, quando as coisas assentarem, a gente conversa com mais calma. Agradeci por ele ter ligado para contar da morte do pai e desliguei. A morte de Tomohiko Amada parecia ter criado um silêncio ainda mais profundo no interior da casa. Bom, era de esperar. Afinal, Tomohiko vivera muitos e muitos anos naquela casa. Passei vários dias junto a esse silêncio. Era denso, mas não desagradável. Uma quietude pura, desconectada de tudo. Uma série de eventos tinha chegado ao fim. Era a sensação que ele passava. O que havia ali era a calma que surge quando questões importantes finalmente alcançam sua resolução. Numa noite,
Passadas umas 2 semanas, desde a morte de Tomorrico, Marie apareceu como um gato arisco, conversou um pouco comigo e voltou para casa. Não ficou por muito tempo. Agora sua família a vigiava mais estritamente, então ela não conseguia escapar tão fácil de casa. Acho que meus peitos estão crescendo devagar. Outro dia fui comprar sutiã com minha tia. Sabia que tem sutiãs para principiantes? Eu respondi que não sabia. Olhei para o peito dela, mas através do suéter de lã Shetland não dava para ver volume algum. Ainda não dá para ver muita diferença, falei. Estou usando com bojo bem fino. É que se eu começar logo por um que dá muito volume, todo mundo vai saber que estou usando enchimento. Então, tenho que começar do mais fino e ir aumentando aos poucos. É bem elaborado, sabe? Marie foi minuciosamente interrogada por uma agente da polícia sobre onde estivera durante aqueles 4 dias. A policial a tratou com delicadeza no geral, mas a pressionou algumas vezes. Mesmo assim, Maria insistiu que estivera vagando pelas montanhas, que tinha se perdido no meio do caminho e sua mente se apagara. Não se lembrava de mais nada. Que devia ter comido e bebido o chocolate e a água mineral que sempre carrega na bolsa da escola. De resto, não deu mais nenhuma informação. Fechou a boca como um cofre à prova de fogo. Ela sempre foi muito boa nisso. Uma vez convencida de que não fora um caso de sequestro para pedir resgate, a polícia recomendou que a levassem para ser examinada em um hospital específico. Queriam saber se ela não havia sofrido abuso sexual. Quando ficou claro que não havia nenhum indício disso, pareceram perder o interesse profissional. Foi só uma menina no começo da adolescência que passou uns dias fora de casa, passeando por aí. Não era uma ocorrência particularmente incomum. Marie jogou fora todas as roupas que usou durante aqueles dias. O blazer azul marinho, a saia xadrez, a blusa branca, o colete de tricô, os sapatos de couro, tudo. Comprou um novo conjunto de uniforme. Queria recomeçar do zero. Depois disso, voltou à sua vida de sempre, como se nada tivesse acontecido. Só parou de fazer aulas de desenho. Ela já estava um pouco velha para a turma infantil de qualquer jeito. O retrato inacabado que eu fizera dela ficou pendurado no seu quarto. Eu não conseguia imaginar que tipo de mulher Maria se tornaria. As meninas dessa idade se transformam num piscar de olhos, tanto externa quanto internamente. Se nos encontrássemos dali a alguns anos, talvez eu nem a reconhecesse. Então, fiquei feliz por ter registrado de alguma maneira a imagem da Marie de 13 anos, ainda que o retrato tenha ficado inacabado, pois, no mundo real, não há nenhuma imagem que permaneça para sempre. Liguei para o agente de Tóquio com quem costumava trabalhar e disse que queria voltar a pintar retratos. Ele se alegrou com a notícia. Estavam sempre precisando de pintores competentes. Mas você não tinha decidido que não pintaria mais retratos comerciais? Hoje em dia penso um pouco diferente. Falei, mas não expliquei de que forma pensava. Ele também não perguntou. Eu
Queria passar um tempo só trabalhando sem pensar em nada. Queria produzir em massa esses retratos comerciais comuns, um depois do outro. Além disso, esse trabalho também me daria estabilidade financeira. Eu mesmo não sabia dizer até quando continuaria vivendo assim. Não conseguia prever o futuro, mas naquele momento era isso que eu queria fazer. Trabalhar concentrado, com as técnicas que já dominava bem, sem atrair nada desnecessário para o meu interior. Fazer qualquer coisa que não me pusesse em contato com ideias, metáforas e afins. Que não me enredasse nos complicados assuntos pessoais de um homem riquíssimo e misterioso, morador do outro lado do vale. Que não me fizesse trazer à luz uma obra-prima escondida e, como resultado, ter que me arrastar através de um túnel apertado e escuro. Naquele momento, era isso o que eu mais desejava. Eu e Yuzu nos encontramos para conversar. Sentamos em um café perto do trabalho dela, tomando café e Perrier. Sua barriga não estava tão grande quanto eu tinha imaginado. Você não pretende se casar com o pai da criança? No momento, não pretendo. Por que não? Só sinto que é melhor não. Mas você pretende ter o bebê, né? Claro, nem daria mais para voltar atrás. Você está morando com ele? Não, moro sozinha desde que você saiu. Por quê? Em primeiro lugar, porque ainda não me divorciei de você. Mas eu assinei e carimbei os documentos que recebi outro dia. Achei que era óbvio que o divórcio já estava finalizado. Yuzu se calou e pensou um pouco antes de responder. Para falar a verdade, eu ainda não dei entrada nos documentos do divórcio. Não sei porquê, mas não consegui fazer isso e acabei deixando tudo parado. Então, legalmente, continuamos sendo marido e mulher como se nada tivesse acontecido. E mesmo que a gente se separe, legalmente esta criança será considerada sua. Mas é claro que você não precisa assumir nenhuma responsabilidade sobre isso. Eu não entendi direito. Mas, biologicamente, esse bebê que você vai ter é daquele cara, né? Yuzu ficou me encarando sem abrir a boca, depois falou: as coisas não são tão simples. Como assim? Eu não sei bem como dizer. É que não estou totalmente certa de que ele é o pai dessa criança. Agora foi minha vez de fitar seu rosto fixamente. Você não sabe quem te engravidou? É isso? Ela assentiu. Não sei.
Você não sabe quem te engravidou? É isso? Ela assentiu. Não sei. Mas não é o que você está pensando. Eu não saí dormindo com todo mundo que vi pela frente. Eu só transo com uma pessoa em cada época. Por isso que uma hora eu parei de fazer essas coisas com você, não foi? Eu concordei. Me senti mal por isso, mas concordei novamente. E o Zu continuou. Além disso, eu também me preveni muito bem com esse outro cara. Eu não pretendi engravidar. Como você sabe, sou uma pessoa muito cuidadosa nesse sentido. Mas quando vi, estava grávida. Por mais cuidado que se tome, essas coisas sempre podem acontecer. Ela balançou a cabeça novamente. Mas as mulheres desconfiam nessas horas. Temos um tipo de intuição para isso. Acho que os homens não sabem como é essa sensação. Eu não sabia, é claro. Mas, no fim, você decidiu ter a criança. E o Zu concordou. Mas você nunca quis ter filhos, pelo menos não comigo. Eu nunca quis ter filhos, nem com você, nem com ninguém. E agora você vai pôr no mundo essa criança da qual não tem certeza quem é o pai? Se quisesse, poderia ter feito um aborto mais cedo. Eu considerei essa opção, claro, e fiquei em dúvida. Mas não o fez. Eu tenho pensado ultimamente que, apesar dessa vida que eu levo ser minha, claro, talvez a maior parte do que acontece nela seja decidido e conduzido em outro lugar, sem relação comigo. Quer dizer, talvez só pareça que eu tenho livre-arbítrio, sendo que, na verdade, não sou eu quem decide nenhuma das coisas importantes. E pensei que o fato de eu ter engravidado devia ser um sinal disso. Eu continuei ouvindo sem falar nada. Talvez soe fatalista, mas foi o que eu senti de verdade. Um sentimento muito direto, muito forte. Então eu falei, se é assim, vou ter e criar essa criança sozinha. E aí, vou ver o que acontece em seguida. Começou a me parecer uma coisa importantíssima. Eu queria te perguntar uma coisa. Falei no impulso. O quê? É uma pergunta simples. Você pode responder só sim ou não, e eu não vou dizer mais nada. Tá bom, pode perguntar. Será que eu posso voltar para sua casa?
Ela franziu um pouco o senho, ficou me olhando por um tempo. Você quer voltar a morar comigo como casal? É isso? Se der. Tá bom, disse Yuzu com a voz calma. Não hesitou antes de responder. Você continua sendo meu marido e a casa continua como estava quando você saiu. Se quiser, pode voltar. Você ainda está namorando com aquele homem? Não, já terminamos. Por quê? O principal motivo foi que eu não quis dar os direitos de paternidade da criança a ele. Eu fiquei calado. Ele levou um choque muito grande quando soube disso. Bom, talvez fosse de esperar, disse ela e esfregou o rosto com as duas mãos. E se for eu, você não se incomoda com isso? Ela pousou as mãos sobre a mesa e me olhou com atenção mais uma vez. Você mudou um pouco? Tem alguma coisa diferente no seu rosto? Não sei sobre meu rosto, mas acho que aprendi algumas coisas. Talvez eu também tenha aprendido algumas coisas. Eu peguei a xícara e tomei o resto do café, depois falei. O pai de Masahiko faleceu e parece que ele está meio atrapalhado por causa disso. Talvez leve um tempo para tudo se acalmar, mas quando as coisas estiverem mais tranquilas, acho que no comecinho do próximo ano devo conseguir organizar minhas coisas, sair daquela casa e voltar para o apartamento em Hiro. Tudo bem se eu fizer isso? Ela encarou meu rosto longamente, como quem olha uma paisagem saudosa que não via há algum tempo. Depois, estendeu o braço e pousou de leve a mão sobre a minha que estava na mesa. Eu queria tentar de novo com você. Para falar a verdade, já estava pensando nisso há muito tempo. Eu também estava. Falei. Não sei se vai dar certo. Eu também não, mas acho que vale a pena tentar. Daqui a pouco tempo, eu vou ter uma criança sem pai definido. Você não se importa? Por mim, tudo bem. E se eu disser isso, talvez você ache que eu fiquei maluco, mas acho que eu posso ser pai dessa criança.
Potencialmente. Tenho essa impressão. Sinto que talvez meu pensamento tenha te engravidado de longe, na forma de um conceito, usando um caminho especial. Na forma de um conceito? Uma hipótese? Yuzu pensou sobre isso por um momento, depois falou: se for verdade, é uma bela de uma hipótese. Talvez não dê para ter certeza de nada neste mundo, falei, mas pelo menos a gente pode acreditar em alguma coisa. Ela sorriu. Esse foi o fim da nossa conversa nesse dia. Ela pegou o metrô de volta para casa e eu dirigi minha perua Corolla empoeirada até a casa no alto da montanha. Capítulo 64. Uma forma de graça. Vários anos depois que voltei para a minha esposa e retomamos a vida a dois, um grande terremoto atingiu toda a região leste do Japão no dia 11 de março. Sentado diante da televisão, vi as cidades costeiras das províncias de Iwate e Miyagi serem destruídas uma após a outra. Era a região por onde, certa feita, eu viajara sem rumo definido, dirigindo meu velho Peugeot 205. E alguma dessas cidades devia ser aquela onde encontrei o homem do Subaru Forester branco. Mas na tela eu via apenas ruínas, construções derrubadas e quase completamente desfeitas pelo monstro gigantesco do tsunami. Não identifiquei nada que as conectasse àquela cidade por onde passei. E, como eu não me lembrava de seu nome, não tinha nem como saber quão atingida ela fora pela catástrofe ou como estava agora. Passei vários dias apenas olhando a televisão, sem palavras, sem poder fazer nada. Não conseguia sair da frente dela. Ansiava por encontrar naquelas imagens qualquer cena, qualquer coisa que se conectasse às minhas memórias. Sentia que, se não o fizesse, algo precioso que estava guardado dentro de mim seria carregado para longe, desapareceria sem deixar rastros. Tive vontade de pegar o carro imediatamente e ir para lá, ver com meus próprios olhos o que é que restava. Mas eu jamais poderia fazer isso, é claro. As estradas centrais foram despedaçadas, isolando as cidades e vilas. Os recursos básicos
energia, gás, água estavam completamente destruídos. E mais ao sul, em Fukushima, perto de onde eu deixara meu finado Peugeot, vários reatores nucleares estavam em estado de meltdown. Não havia a menor condição de me aproximar de lá. Eu não estava feliz quando viajei por esses lugares de maneira nenhuma. Sentia uma solidão extrema e carregava comigo uma tristeza incompreensível. Eu estava perdido em vários sentidos. Ainda assim, segui viajando por entre aquelas pessoas desconhecidas, percorrendo suas atividades cotidianas. E talvez isso tenha sido muito mais significativo para mim do que eu achei na época. Durante essa viagem, de maneira quase sempre inconsciente, abandonei muitas coisas e apanhei muitas outras. Eu me tornei uma pessoa um pouco diferente depois de ter cruzado todos esses lugares. Pensei no quadro O Homem do Subaru Forester branco que eu havia escondido no sótão da casa de Odawara. Será que aquele homem, fosse ele uma pessoa real ou qualquer outra coisa, continuava vivendo naquela cidade? E aquela mulher magra com quem eu passara uma noite estranha, será que ainda estava lá? Será que os dois conseguiram escapar com vida do terremoto e do tsunami? Como estariam o motel e o restaurante daquela cidade? Às 5 horas da tarde, eu ia buscar minha filha na creche. Isso era parte da minha rotina. Minha esposa já voltara a trabalhar no escritório de arquitetura. A creche ficava a uns 10 minutos da nossa casa a passos de adulto. Na volta, levando minha filha pela mão, eu caminhava devagar. Se não estivesse chovendo, sentávamos em um banco num pequeno parque no caminho para descansar e observar os cachorros da vizinhança em seus passeios. Minha filha gostaria de ter um cachorrinho pequeno, mas nosso prédio não permitia animais domésticos. Então, ela tinha que se contentar em ver os cães do parquinho. Às vezes, a deixavam brincar com algum pequeno e manso. O nome de nossa filha era Muro. Foi Yuzu quem escolheu. Ela viu esse nome em um sonho pouco antes da data prevista para o parto. Estava sozinha em uma grande sala de tatames que se abria para um vasto e bonito jardim. Na sala, havia uma mesa baixa para escrever de estilo tradicional, sobre o qual estava uma folha de papel branco. Na folha, havia apenas um caractere. Lê-se Muro, primorosamente grafado em nanquim preto. Yuzu não sabia quem o escrevera, mas era uma caligrafia belíssima. Foi esse seu sonho. Quando acordou, a cena ainda estava clara em sua memória. Então, decidiu que o nome da criança que iria nascer deveria ser Muro. Eu não me opus, é claro. Quem daria à luz à criança era ela. Pensei, de repente, que talvez tivesse sido Tomohiko Amada quem escreveu esse caractere. Mas foi só uma ideia que me ocorreu.
No fim das contas, aquilo era apenas um sonho. O fato de o bebê ser uma menina me alegrou. Por ter passado a infância junto à minha irmã Come, a ideia de ter uma menininha por perto era reconfortante. Também fiquei feliz por ela chegar ao mundo já tendo um nome definido. Nomes são, afinal, muito importantes. Quando chegávamos em casa, Muro assistia ao noticiário comigo. Eu tentava evitar que ela visse as cenas em que o tsunami invadia as cidades. Achei que eram impactantes demais para uma criança pequena. Então, cobria seus olhos com as mãos quando apareciam essas imagens. Por que, papai? É melhor você não ver. É cedo demais para você. Mas é verdade, né? É, sim. É uma coisa que aconteceu de verdade longe daqui. Mas você não precisa ver todas essas coisas que acontecem só porque são verdade. Muro passou um tempo pensando sozinha sobre o que eu tinha dito, mas não entendeu direito, é claro. Ela não conseguia compreender eventos como tsunamis ou terremotos, nem o que significava a morte. Mesmo assim, eu cobria bem os olhos para que não visse essas cenas. Compreender algo e ver algo são duas coisas diferentes. Uma hora, eu vi de relance no canto da tela o homem do Subaru Forester branco. Ou então, achei que tinha visto. A câmera mostrava um grande navio pesqueiro que fora carregado para o topo de um morro distante da costa e ao lado dele estava aquele homem. Como um cuidador de elefante ao lado de um animal que já não pode cumprir sua função. A imagem logo foi substituída por outra. Então, não tenho certeza se realmente era o homem do Subaru Forester branco, mas aquela figura alta, de casaco de couro preto e boné preto com o logo da Yonex, parecia muito com ele. Depois disso, o homem não apareceu mais. Eu o vi por apenas um segundo e logo cortaram para outro ângulo. Além de assistir às notícias sobre o terremoto, eu continuava pintando os meus retratos comerciais para pagar as contas. Movia os pincéis sobre a tela quase automaticamente, sem pensar em nada. Essa era a vida que eu queria. E era isso o que as pessoas queriam de mim. Esse trabalho também me garantia uma renda certa, o que também era algo de que eu precisava. Eu tinha uma família para sustentar. 2 meses depois do terremoto de Tohoku, a casa onde eu havia morado em Odawara foi destruída por um incêndio. A casa no topo de uma montanha, onde Tomohiko Amada passara metade de sua vida. Masahiko me ligou para dar a notícia. A casa ficou vazia por muito tempo desde que eu saí de lá e Masahiko estava sempre preocupado com sua manutenção. O incêndio mostrou que ele estava certo. A casa pegou fogo no final do feriado prolongado de maio, antes do alvorecer.
Os bombeiros foram acionados e correram para apagá-lo, mas a essa altura a velha construção de madeira já estava quase totalmente queimada. O grande caminhão de bombeiros demorou para conseguir subir pela estrada estreita e sinuosa. Por sorte, havia chovido na noite anterior, então o fogo não se espalhou na mata ao redor. A investigação dos bombeiros não conseguiu descobrir o motivo do incêndio. Disseram que podia ter sido um curto-circuito ou, quem sabe, um ato criminoso. Assim que soube disso, pensei sobre o assassinato do comendador. Aquela obra deve ter ardido junto com a casa. E o homem do Subaru Forester branco também? E a grande coleção de discos? Será que a coruja do sótão conseguiu escapar ilesa? O assassinato do comendador era, sem dúvida, uma das obras-primas de Tomohiko Hamada, e o fato de ela ter sido consumida pelo fogo era uma perda dolorosa para o mundo das artes japonesas. Somente um número muito limitado de pessoas a vira. Entre elas estávamos eu e Marie, Shoko também, ainda que apenas por um instante, e também o próprio pintor Tomohiko Hamada, é claro. Talvez fôssemos os únicos. Essa pintura preciosa, nunca divulgada ao público, fora consumida pelas chamas e já não estava mais neste mundo. Eu não podia deixar de sentir certa culpa. Deveria tê-la mostrado ao mundo como a obra escondida de Tomohiko Hamada. Em vez disso, eu a embrulhara novamente e a devolver ao sótão. E agora, esse quadro maravilhoso estava reduzido a cinzas. Os esboços dos personagens do quadro que eu fizera em um caderno deviam ser tudo o que restava em relação a esse quadro. Sendo eu mesmo um pintor, ainda que ordinário, isso me causava bastante dor. Um quadro tão maravilhoso. Talvez minhas ações fizessem de mim um traidor das artes. Entretanto, ao mesmo tempo pensei que talvez essa fosse uma obra que precisava ser perdida. A meu ver, a alma de Tomohiko Hamada estava impregnada naquela pintura de maneira forte demais, profunda demais. Era uma obra esplêndida, sem dúvida, mas tinha ao mesmo tempo o poder de invocar alguma coisa. Um poder perigoso, eu diria. E realmente, o fato de eu tê-la descoberta acabou fazendo com que um círculo se abrisse. Talvez não fosse apropriado trazer algo assim à tona, exibi-lo aos olhos de todos. Talvez o próprio artista tenha sentido o mesmo, e justamente por isso decidiu não mostrá-la a ninguém e guardá-la no sótão. Se fosse isso, eu havia apenas respeitado o desejo de Tomohiko Hamada, e de qualquer jeito, agora o quadro já fora tomado pelas chamas e ninguém poderia fazer o tempo retroceder. A perda de O Homem do Subaru Forester branco não me causou grande pesar. Era provável que algum dia eu enfrentasse novamente o desafio desse retrato, mas para isso precisava me tornar uma pessoa mais determinada, um artista mais robusto. Quando sentisse novamente o desejo de pintar minhas próprias obras, eu refaria num formato totalmente distinto
De um ângulo totalmente distinto, o retrato do homem do Subaru Forester branco e, quem sabe, esse se tornaria o assassinato do comendador. Se isso acontecesse, significaria que herdei de Tomohiko Amada algo muito valioso. Marie Akikawa me ligou logo depois do incêndio e conversamos por uma meia hora sobre a casa que havia queimado. Essa casa foi muito importante para ela, ou, mais do que a casa, o cenário do qual ela fazia parte. Ou, quem sabe, os dias em que esse cenário foi parte fundamental de sua vida. Isso incluía também a figura de Tomohiko Amada enquanto vivo. O artista que ela conheceu estava sempre enfurnado no ateliê, sozinho, concentrado na pintura. Ela o via de longe, através do vidro das janelas. Marie parecia lamentar sinceramente que esse cenário houvesse se perdido para sempre. E eu compartilhava da sua tristeza. Aquela casa significava muito para mim, ainda que eu tivesse morado lá por menos de 8 meses. No fim da conversa que tivemos ao telefone, Marie me contou que seus seios estavam bem maiores. Nessa época, ela já estava no 2º ano do ensino médio ou algo assim. Eu não a via desde que saíra daquela casa. Só nos falávamos por telefone de vez em quando. Eu não tinha muita vontade de visitar novamente a casa e não houve nenhum motivo que me obrigasse a fazê-lo. Era sempre ela quem telefonava. Ainda não estão muito grandes, mas cresceram um pouco, disse Marie, como quem confidencia um segredo. Demorei certo tempo para compreender que ela estava falando dos seus seios. Como o comendador previu. Que bom, respondi. Pensei em perguntar se ela tinha arranjado um namorado, mas refleti melhor e desisti. Sua tia Shoko Akikawa mantinha o relacionamento com Menchik. A certa altura confessou a Marie que estava namorando com ele. Disse que os dois tinham uma relação muito íntima, que talvez levasse eventualmente ao casamento. Caso isso aconteça, você gostaria de morar com a gente? Perguntou a tia. Marie fingiu que não tinha escutado, como sempre fazia. E aí? Você pretende ir morar com Menchik? Fiquei curioso e também perguntei. Acho que não, mas não sei bem. Não sabe bem? Pelo que entendi, você não tem lembranças muito boas daquela casa do Menchik, tem? Perguntei um pouco confuso. Mas eu ainda era criança quando essas coisas aconteceram. Já parece um passado distante. E, acima de tudo, não consigo nem pensar em morar sozinha com meu pai. Um passado distante? Para mim, tudo parecia ter acontecido ainda ontem. Falei isso, mas Marie não fez nenhum comentário. Talvez ela desejasse esquecer completamente tudo o que tinha vivido naquela mansão, ou quem sabe, já tinha mesmo esquecido. Ou, conforme crescia, também tinha começado a achar Menchik uma pessoa interessante. Talvez sentisse nele alguma coisa especial,
algo que os dois compartilhavam junto com os laços sanguíneos. Queria muito saber o que aconteceu com aquelas roupas que estavam no closet na casa de Menchique, disse Marie. Aquele quarto te atrai, né? É que aquelas roupas me protegeram, mas ainda não sei bem. Se eu entrar na faculdade, talvez vá morar sozinha em outro lugar. Talvez seja uma boa, falei. E o buraco atrás do santuário, o que aconteceu com ele? Continua igual. Ainda está coberto pela lona azul, mesmo depois do incêndio. Talvez com o tempo as folhas secas cubram tudo, aí ninguém vai nem saber que tem um buraco ali. O velho guiso ainda devia estar no fundo daquele buraco, junto com a lanterna de plástico que peguei emprestada do quarto de Tomohiko Amada. Você não viu mais o comendador? Perguntei. Nunca mais, desde aquela vez. Hoje em dia, acho até difícil acreditar que ele existia de verdade. Ele existia sim. É melhor acreditar, falei. Mas, talvez, Marie fosse se esquecendo de tudo isso pouco a pouco. Ela estava entrando no final da adolescência. Sua vida ficaria cada vez mais ocupada e complexa. Talvez ela não tivesse mais tempo para lidar com coisas sem sentido, como ideias e metáforas. Às vezes me pergunto que destino teve aquela miniatura de pinguim que entreguei como pagamento ao barqueiro do rio, o homem sem face. Era a minha única opção para poder atravessar aquela corredeira. Agora, eu só podia rezar para que, onde quer que esse pinguim estivesse, talvez indo e voltando entre o ser e o não ser, ele continuasse olhando por Marie. Eu continuo sem saber de quem Muro é filha. Uma análise de seu DNA provavelmente responderia a essa questão, mas não tenho desejo de saber o resultado de um exame desses. Pode ser que algo aconteça e eu descubra eventualmente. A verdade sobre quem é o seu pai pode vir à luz algum dia. Mas qual o significado dessa verdade? Legalmente, Muro é minha filha e sinto por ela um amor profundo. Adoro o tempo que passamos juntos. Para mim, não importa quem é ou deixa de ser seu pai biológico. Esse é um detalhe insignificante que não mudaria coisa alguma. Quando eu viajava por Tohoku, perambulando de cidade em cidade, tive em sonho uma relação com Yuzu enquanto ela dormia. Eu me infiltrei nos seus sonhos e o resultado foi que ela concebeu uma criança e pouco mais de 9 meses depois deu à luz. Isso é o que eu gosto de pensar, ainda que de forma totalmente discreta, só comigo mesmo. Sou o pai dessa menina como ideia ou, quem sabe, como metáfora. Assim como o comendador apareceu na minha casa, assim como Donana me guiou pela escuridão, eu engravidei Yuzu em um outro mundo. Mas não farei como Menchique.
Ele construiu toda a sua vida equilibrada entre a possibilidade de Marie ser sua filha e a possibilidade de ela não ser. Colocou as duas possibilidades em uma balança e tentava ler, na oscilação sutil e infinita entre elas, o sentido da própria existência. No meu caso, não havia necessidade de tramar um plano tão elaborado e não muito natural, para dizer o mínimo, porque, por sorte, tenho a capacidade de acreditar. Porque, mesmo lançado nos lugares mais estreitos e apertados, nas terras mais selvagens e desoladas, eu acredito, sinceramente, que algo irá me guiar. Foi isso o que aprendi ao viver tantas experiências incomuns enquanto morava naquela casa no alto da montanha, nos arredores de Odawara. O assassinato do comendador se perdeu para sempre em um incêndio na madrugada, mas essa obra extraordinária continua existindo dentro de mim. Consigo ver o comendador do Nana e o cara comprida diante dos meus olhos vividamente. São tão claros e concretos que sinto que eu poderia estender a mão e tocá-los. Ao pensar neles, sou preenchido por um sentimento muito tranquilo, como se eu observasse as gotas de chuva caindo na superfície de uma represa. Dentro de mim, essa chuva nunca para. Provavelmente, viverei o resto da minha vida na companhia deles. E Muro, a minha pequena filha, é o presente que eles me deram. É uma forma de graça. Não posso deixar de sentir isso. O comendador existiu de verdade. Falei para Muro, que dormia fundo ao meu lado. É melhor você acreditar. Partiamo mio da qui. Vieni mio bel, io cancerò tua sorte. Andiamo,